Está começando mais uma transmissão ao vivo diretamente dos estúdios da TV Boituva. Nosso objetivo é levar entretenimento e informação até você. TV Boituva, o portal de notícia e entretenimento de Boituva. Hoje nós vamos conhecer o Real Parque, apartamentos de 75 metros com 2 dormitórios, sendo uma suíte, varanda gourmet com churrasqueira e lazer completo. Venha conhecer o condomínio Real Parque e surpreenda-se. Selmar Boituva. Com a Selmar você alcança o espaço que sempre sonhou, com conforto e sofisticação. Planos especiais para pagamentos em até 36 vezes. Selmar Boituva, sua casa merece. Calpig. Falou em carne de qualidade e pensou Calpig. Carnes bovinas, suínas, ovinas e bubalinas. Do campo para a mesa, cuidado de ponta a ponta. Calpig, a grife da carne. Esquadrão da Moda. Qual é o seu estilo? Na Esquadrão da Moda você encontra todos os estilos em um único lugar. Roupa feminina, masculina e infantil. Rua Coronel Eugênio Mota, 153. Esquadrão da Moda, Boituva. Boitulário Estofados e Tapeçaria. Sofá barato é aqui. Tudo em 10 vezes sem juros no cartão ou no carnê. Rua Manuel dos Santos Freire, 397. Boitular Estofados e Tapeçaria. Centro Empresarial Lucemi, Grupo Moreno. Conosco, o conforto e a tranquilidade da sua família estão garantidos. Médicos, laboratórios, exames e plano pleno de assistência familiar. Faça-nos uma visita. Estúdio Palomas Gianotti. Se você deseja um cabelo loiro, moreno, iluminado, uma maquiagem ou até mesmo realizar o tão sonhado dia da noiva, aqui você realiza o seu desejo. Estúdio Paloma Gianotti. A nossa tradição é a sua beleza. Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. A biometria vem, não pode faltar ninguém. A Justiça Eleitoral convoca os eleitores de Boituva e Peró para o recadastramento biométrico obrigatório. As eleições se aproximam. Faça o seu agendamento no site do TRE. Por isso não pode faltar ninguém. Vem pra biometria. Na Fábula você encontra roupa infantil do tamanho RN ao 18. Linha completa de acessórios infantis. E suas compras parceladas em até 6 vezes sem juros. Fábula Kids, loja 8 do Shopping Vila Douro. Santa Cruz Farmácia e Manipulação. Drogaria, manipulação de medicamentos, perfumaria. Tradição e respeito há mais de 35 anos por você e sua saúde. Rede Santa Cruz, farmácia e drogaria. Olá pessoal, estamos iniciando mais uma edição do nosso TV Cidadania. A gente sempre reitera no início desse programa que a ideia é o que? A gente trazer informação para a população. Fazer a população entender o que é administração pública, o que é o legislativo, o que é o judiciário. Nós iniciamos essa série de programas falando, por exemplo, da biometria junto ao cartório eleitoral, qual é a função, prazos. Depois trouxemos o Dr. Emerson, delegado civil adjunto de Boituva, para falar sobre direito público, direito privado. E agora, nessa nova edição, a gente está fazendo com os secretários municipais. Então, mais uma vez, eu quero dizer, a ideia não é falar de fator político, nós queremos fazer o jornalismo com bastante imparcialidade, não é essa. A ideia é trazer para a população a administração pública, fazer conhecer a administração pública, tá bom? E nessa oportunidade, com muito prazer, eu estou recebendo o secretário de Desenvolvimento Econômico, o José Romeu, meu xará, é Vicker Filho, tá certo? Vicker. Então, José Romeu Vicker Filho. Queria que você quisesse, se desejar, fazer um breve currículo, né, que você achar interessante. Ok. Obrigado pelo convite, é um prazer que a gente está podendo dar esclarecimento de um pouco da nossa rotina de trabalho, né? Minha formação, eu comecei como engenharia civil e no meio do curso eu fui convidado a trabalhar na área ambiental e acabei transferindo na área ambiental. Me formei nessa área de meio ambiente, onde eu atuei por 15 anos também com
quase que 80% das indústrias farmacêuticas, cosméticas, alimentícias, assim vai. E no meio desse tempo, além de me formar na parte ambiental, eu fiz uma pós-graduação no Instituto IPT, com relação ao gerenciamento e destinação final de resíduos sólidos na parte industrial. De pesquisa tecnológica, maravilhoso. Exatamente. Então foi feito, sempre atuei na parte privada, nunca na parte pública, e para mim foi um desafio novo entrar nessa área para poder estar auxiliando a cidade, né? A gente sempre via de fora, poxa, mas isso por que não dá para fazer? Eu acho que tem jeito de se fazer. Surgiu o convite, eu acabei aceitando esse desafio e estou aqui já no meu segundo ano trabalhando à frente dessa pasta de Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, que foi um desafio até convite do prefeito, que o turismo de Boituva tivesse uma visão de negócios, não somente do jeito que ele era levado, mas que a gente tratasse como uma geração de emprego, renda para a cidade e por aí vai. Até nós tivemos a oportunidade aqui de entrevistar o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, né? Eu dizia que, engraçado, você não consegue ter uma convivência sadia, né, se a agricultura não respeitar o meio ambiente e o meio ambiente não respeitar a agricultura, porque são um meio de subsistência. O cidadão precisa das duas coisas. E aí você falando no seu currículo, eu verifico, por exemplo, o desenvolvimento econômico significa também meio ambiente, porque é impossível você, por exemplo, ter um desenvolvimento industrial ou comercial num município, ainda que um município pequeno, sem que você respeite o meio ambiente, né? E pelo seu currículo você tem essas duas formações. É interessante isso. Tem, sem dúvida. Além disso, eu cheguei a trabalhar durante 2 anos e meio na parte do mercado financeiro. Eu fui operador, tratava com bancos, com empresas. Então, tudo isso é interligado. Você tem realmente, para você ter um negócio sadio e desenvolver para a cidade, você sempre tem que estar de olho no meio ambiente, qualidade de vida e é o futuro da geração também, né? Eu havia falado também que eu, na minha opinião, na minha modesta opinião, né, eu, apesar de toda a minha família ser de Boituva, eu fiquei quase 30 anos fora de Boituva, né? Retornei há 20 anos. Eu sempre enxerguei Boituva, na minha infância, a gente enxergava Boituva como uma cidade agrícola, tanto é que a gente era dispensado da prestação do serviço militar por conta de ser uma cidade agrícola. Voltando 20 anos atrás, Boituva deixou de ser uma cidade agrícola, né? E eu sempre vejo Boituva, até por conta da área que eu atuo, com o mercado imobiliário, como uma vocação para o veraneio. E isso inclui o turismo. Sem dúvida. A gente vê até pelo histórico da cidade, uma boa parte das pessoas vem para saltos de paraquedas, ou vem para veraneio em condomínios de chácara também, que às vezes aluga para fazer casamento, para fazer aniversário, para passar finais de ano e feriados também. Conhece a cidade, é muito bem aceito pelo comércio da cidade também. A pessoa se identifica e faz uma programação para um determinado momento da sua vida, ela ter um certo vínculo com a cidade, para quando ela estiver aposentada, ou até na trajetória dela também, que ela ela tenha a possibilidade de mudar para Boituva. Foi o que aconteceu comigo e com a minha família. Eu tinha já, há 20 anos atrás, eu já tinha chácara na cidade, passava as férias direto aqui na cidade, me casei, a minha filha um dia falou, pai, eu quero morar em Boituva, a gente podia morar para cá. Aí nós fizemos falei, eu também tenho o sonho disso, né? Assim como muitos. A gente mudou para a cidade e viu que foi a melhor coisa que nós fizemos. Assim como vários empresários que a gente conhece, também veio para veraneio e acaba tendo uma renda fixa na cidade para poder ter seu pé de meia. Né? Até o desenvolvimento da cidade se deveu a isso, né? Sim, sem dúvida. Para você ter ideia, a gente entrando já um pouquinho na pauta nossa, Boituva é uma das poucas cidades, quando teve aquela crise enorme na parte imobiliária, parou obra, parou o comércio, parou venda de casa, aqui ainda a gente continuou com todo esse crescente de novas chácaras, novos apartamentos, novas casas. Você vê a cidade, há 5 anos atrás tinha um único prédio, hoje na cidade você já consegue ver vários prédios. Isso já é um pouco da mudança da rotina e do crescimento da cidade. Até um outro dado interessante, hoje nós temos mais de 22 empreendimentos de loteamentos em andamento para serem aprovados na cidade. Então você vê que Boituva, nesse quesito, ele está bem à frente de muitas cidades grandes do estado. Aliás, há 15 anos atrás, eu diria que era inconcebível, por exemplo, você bem disse, você tinha um único prédio da cidade, na área central, né, na área da delegacia de Polícia Civil, e fala, mas essas pessoas vêm para o interior para morar em apartamento. Eu mesmo, né? Eu praticamente morei em meu apartamento minha vida adulta inteira. Aí eu falei, mas é inconcebível você vir para Boituva morar num apartamento. E hoje a construção de prédios, né, prédios pequenos, de um gabarito de 4, 5 andares,
está proliferando na cidade. E como eu disse, até por conta do conhecimento da área, são os empreendimentos que mais têm uma demanda de compra, né? Por conta de interessados. E sem contar, aí entro na sua área, quer dizer, o investimento nesta área gera desenvolvimento e gera emprego. Sim. E isso já é reflexo de muitas pessoas que vêm vou dar um exemplo de uma cidade de São Paulo, que vem trabalhar em Boituva, ela já tem a cultura de São Paulo de morar em apartamento, de segurança, de você poder deixar a casa fechada que não tem problema, por não ter quintal. Então esse pessoal quando vem para cá, é o imóvel que ele procura. Depois com o passar do tempo, ele descobre a nossa qualidade de vida, segurança também, muitas vezes acaba partindo para uma casa, para uma chácara, um condomínio fechado. Mas são dados interessantes que você consegue comprovar que a cidade está crescendo e está tendo demanda para esse tipo de empreendimento também. É que a nossa cultura também é aquela coisa de casas enormes, né, de casas espaçosas, com grandes quintais, até por conta hoje de você ter muito mais coisa para fazer do que tomar conta de casa. Então aí as pessoas acabam optando por isso. Né? Sem dúvida, isso é um fato real. Ô, Romeu, por exemplo, no setor do desenvolvimento econômico, né? É claro que esses empreendimentos todos, eles geram além da demanda de pessoas para morar, elas geram outras demandas, né? Como é que o município encara, por exemplo, se eu tenho mais 150 lotes de venda, eu vou ter 150 famílias. Essas demandas que são agregadas, como é que a ideia é tratar isso? Hoje, na nossa área, o que a gente procura fazer? A gente fica sempre de olho nessas novas empresas que vêm para a cidade e na demanda também. Para você ter uma ideia, a gente está com um hotel com mais de 200 apartamentos para ser inaugurado na cidade nos próximos meses. Ele até já num evento, no mês passado, ele chegou a abrir para em torno de 100 pessoas já fazer um evento teste. E o que aconteceu? A cidade, até então, eu tinha um número X de arrumadeiras, camareiras, garçom, atendente, então, muito limitado, pela demanda do que ele estaria precisando. Então, o que a nossa secretaria foi? Atrás do Desenvolve São Paulo, é um programa do governo do estado de São Paulo, e nós fizemos um pedido de uma carreta de hotelaria. Então, essa carreta teve aqui na cidade dentro de um período de um mês, onde nós atendemos vários jovens, adultos, aposentados, interessados em ingressar nessa área. Então, as pessoas fizeram o curso, no meio desse curso também foi feito algumas visitas técnicas nesses locais, para ver a oportunidade de trabalho, e esses currículos, o pessoal que trabalhou, a gente acabou encaminhando para essas áreas. Um outro programa interessante também, a gente falou muito de construção na cidade, loteamentos novos e por aí vai. Então, o que você precisa? Você precisa de pedreiro, você precisa de pintor. Recentemente, nós fizemos um programa também, com esse mesmo órgão do Estado, um curso de pintura. O governo forneceu todos os kits, acabou fornecendo um valor de R$300 para cada estudante que concluísse o curso, e nos mandou um material para a Prefeitura de Boituva. Nessa ocasião, que é dentro da minha pasta também, eu acabei direcionando esse curso dentro do Parque Ecológico. Então, eu consegui fazer a pintura e revitalização da parte de anfiteatro e administrativa também, sem custo nenhum para o município. Eu acabei utilizando tanto a mão de obra dos estudantes, que tiveram um campo muito grande para poder trabalhar, assim como a revitalização do espaço público. É uma coisa que a gente já pensa fazer numa segunda etapa para o grupão, que ele está para fazer ano que vem 100 anos também, já está no nosso foco a gente conseguir fazer uma obra de recuperação, né? Assinar um prédio centenário, seria interessante a gente fazer essa atualização no prédio. É engraçado, sabe, há muito tempo atrás, o meu conselho de classe, né, o CRESP, faz todo ano um evento, São Paulo no Transamérica, né? E na última vez que eu participei, que eu era membro das comissões e tal, eu perguntei para o presidente, falei assim, presidente, é muito complicado, o camarada sair de Araçatuba, Bauru, Presidente Prudente, e vir para São Paulo, como é que se chega na Marginal, no Transamérica, né? Você programa para chegar às 6 horas da manhã, você chega às 9, o evento começa às 10. Aí ele me respondeu assim, Dalmaso, me mostre um lugar, né, no meio desse trajeto todo, que eu consiga colocar mais de 1000 pessoas juntas, né? E eu falei assim, engraçado, na minha cidade, né, porque eu considero você mora na sua cidade, né? Você participa disso. Eu falei assim, na minha cidade comporta isso, né? E aí eu vejo esse empreendimento, eu vejo outros empreendimentos. E é interessante que nós temos um lugar assim fantástico, que se chama Rodovia Presidente Castelo Branco, e hoje é um ponto de acesso magnífico. E todo esse desenvolvimento vai acabar levando para isso. Sim.
eu posso dizer, um privilégio, né? Com certeza. Temos um curto quilometragem da cidade, 3 entradas para Castelo Branco. Daqui até quase que Botucatu, um pouco mais para frente, você não tem nenhuma cidade que você queira dormir num hotel na sua viagem, que você não tem que desviar do seu caminho em torno de 15 a 20 minutos. Você entra em Sorocaba, você entra em Peró e por aí vai. E Boituva não. Boituva você tem o privilégio de você estar na rodovia, você parar do lado da rodovia, pernoitar, no outro dia abastecer seu carro também e pegar a estrada. Eu já cheguei a fazer alguns eventos, recebi convites também, de empresas que são lá de Santa Cruz do Rio Pardo, só que ele faz uma reunião com os distribuidores dele. Então, Boituva é um ponto de encontro e uma referência muito fácil para eles, para fazer em hotel, fazer em restaurante, essa reunião de negócios. Então, é um fato fantástico. Eu vou te dar um outro dado também. No Distrito Industrial Novo nosso, que é na Trabalhadores, você vê, acho que a maioria do pessoal vê que a gente tem o privilégio de ter 2 grandes empresas de ramo de fast food. Que muitas vezes eles só vão em cidades acima de 100 mil habitantes. Com toda certeza. Boituva hoje comportou uma delas com 58 mil, que é hoje o nosso índice no IBGE, e eu faço acompanhamento com eles. O público nosso é um público A e B. Então tem um consumo bom, a renda é uma renda boa, que acabou gerando interesse de uma outra rede de fast food também grande para se instalar. E fora essa, eu tenho mais 2 outras grandes grupos que têm interesse em Boituva. Por quê? Ele está muito próximo de várias cidades da região, Cerquilho, Iperó. Com certeza. Antigamente até eles atendiam até Tatuí, hoje eles acabaram abrindo empresa lá também, diminuiu um pouco. E fora o pessoal que está transitando pela Castelo Branco, você consegue entrar, se alimentar e ir embora. Além do que, o nosso posto de gasolina que tem na beira, parece que é um dos mais baratos da rodovia. Então, isso faz com que as pessoas comecem a notar Boituva, parar e consumir na cidade. E sem contar que você tem um visual muito bonito da Castelo Branco, né? Aliás, o nosso hino, ele é muito propício, né? Ele fala assim, Boituva, se você veio, né? Quem chegou, ficou, quem partiu, chorou, não esquece nunca mais. Isso é fato. Eu participei durante 13 anos de uma entidade, né? Que é um clube de serviço, e a gente faz questão, em todo evento assim que envolve cidades vizinhas, visitantes, a gente tocar o hino, que é exatamente para isso, né? Um outro fato interessante, a nossa região é uma região de evento constante. Então, nosso clima durante o ano é quase sempre céu aberto, um clima super agradável. Você não perde o evento que você faz na cidade, você tem uma produção maior também, igual na parte de construção, parte de balão, de paraquedismo. Por esse clima constante, você não tem dias que são perdidos, são muito poucos. Segundo os especialistas, diz que lembra muito a Flórida, né? Tem, sem dúvida. Verdade. Bom, vamos falar um pouquinho, dentro da área de desenvolvimento, a gente tem, evidente, não pode esquecer que a gente precisa de emprego. Precisando de emprego, o prestador de serviço é um emprego, mas ele tem uma abrangência menor. Falando de emprego, a gente tem a área industrial. Hoje a gente tem muito mais indústria do que tinha 20, 30 anos atrás. Como é que você olha para o futuro? O futuro nosso é promissor e, ao mesmo tempo, a gente fala um pouco preocupante. Porque hoje a cidade ela foi moldada para empresas pequenas. Então, a gente vê nosso distrito industrial, empresas de 1.000 metros, 2.000 metros, você não vê tantas áreas grandes. E a gente já andou sondando também algumas empresas de grupos grandes que gerariam 2.000, 3.000 empregos. E para isso a gente precisaria de um distrito industrial maior, com terrenos de no mínimo 5.000 metros, daí para cima. Então esse é um desafio nosso, a gente já está pesquisando áreas que eu tenha a condição de ter uma geração de energia, que consiga chegar a toda a infraestrutura de água, de internet, de uma série de coisas, para que você consiga atrair esse tipo de indústria. Hoje nós já temos o privilégio de veículos e caminhões que são com placas de Boituva, eles já não têm o custo no pedágio aqui. Então, o deslocamento dele para São Paulo ou para outras regiões, isso já é um diferenciado. Tanto é que uma conquista. Só para você ter ideia, Votorantim é o dobro de Boituva. Só que Boituva, mesmo sendo metade de Votorantim, tem o dobro da quantidade de carros aqui na cidade, que nos contribui com a parte do IPVA, né? Eu conheço algumas cidades, por exemplo, que estão demandando, né, evitar de pagar e não tem conseguido. A gente tem esse privilégio. E fora isso, o que a gente enxerga para não ter problema de crises e conseguir reter o emprego para a cidade? A nossa cidade hoje ela não é específica para um tipo de economia. Hoje nós temos uma variedade muito grande. Então isso contribui que se você tiver uma crise em um determinado setor, o outro setor, enquanto ele estiver aquecido, ele consegue absorver essa mão de obra.
Então, isso é um ponto que a gente acha crucial e importantíssimo manter para a cidade, essa diversidade de situações de emprego. Essas chácaras de veraneio, nesses loteamentos fechados, né, que nós temos hoje e que não são poucos, a geração de emprego, né, de prestador de serviço, seja de pessoal que mexe com jardim, né, é uma gama interessante de pessoas que cuidam disso. Isso é um próximo curso que a gente quer trazer para a cidade. Eu já andei fazendo um levantamento, tem pessoas, só para você ter ideia, que isso seria através do MEI, que é um trabalho da nossa pasta também pelo SEBRAE. Você tem muitas pessoas que cuidam de piscina, o pessoal que cuida das chácaras, tanto a parte de cortar a grama, podar e assim vai, até com relação à piscina. Então hoje a gente já identificou profissionais que cuidam de mais de 30 chácaras. Então você vê que ele não dá conta de fazer, e esse profissional falou, Romeu, vira e mexe eu tenho que recusar serviço. Só que por outro lado, vem o lado da prefeitura, de conseguir fazer o quê? Profissionalizar essas pessoas que estão ou faixa etária muito nova, ou pessoal que já tem uma certa experiência e não consegue se requalificar. Então a gente quer fazer um próximo curso em cima disso para qualificá-los e até para sair da informalidade, né? Sem dúvida. Porque um dos grandes problemas hoje, até por conta da reforma da Previdência e tal, e a gente, da dificuldade de você gerir a Previdência Geral é exatamente por conta de financiamento. E se a gente contar a quantidade de pessoas que estão na economia informal e que poderiam contribuir com a Previdência é muito grande. Então, eu acho que essa... E fora, igual a gente fala, essa pessoa que está na informalidade, se ela procura o pessoal do SEBRAE, da prefeitura, a nossa pasta, ela se cadastra no MEI. Ela tem uma série de benefícios que na informalidade não tem. Com certeza. Ela contribui com a aposentadoria, ela consegue planos de saúde mais barato. Se ela for participar numa licitação, igual eu falei, esse pessoal que fez curso de pintura, se ele abrir uma MEI no nome dele, eu tiver uma licitação na prefeitura para contratar alguém para fazer serviço de pintura, a preferência de quem é MEI. Fora isso, poxa, eu estou começando agora, eu estou na informalidade num carrinho de cachorro-quente, num carrinho de lanche. Você tem o Banco do Povo, hoje tem quase R$700 mil que o pessoal consegue consumir de forma fácil. Então ele tem aquele pontapé inicial, consegue ter uma assessoria e muitas vezes a pessoa fica na informalidade por não conhecer. Falta de conhecimento. Exato. E não é só esse pessoal. Ou vergonha, às vezes ele acha que vai ser difícil, que é complicado. Poxa, mas eu não tenho rastreabilidade. Esse tipo de coisa é feito para quem quer empreender, quem quer trabalhar e não tem condições iniciais. Antigamente você tinha, por exemplo, uma lanchonete pequena num bairro, aí você fala, eu sou comerciante. No momento que você tem o número do CNPJ, você é empresário. Né? Dúvida, por isso que a MEI, qual é a... Se você pegar a MEI, você é microempresário individual, né? E aí você pega uma manicure, o cabeleireiro, um garçom, né? Ainda que o garçom seja, por exemplo, freelancer, ele pode ter o seu CNPJ para contribuir. Ele pode trabalhar num evento grande, ele consegue entregar uma nota fiscal por um buffet. Com certeza. A manicure é a mesma coisa. Poxa, mas eu preciso ter um material. Através do Banco de Povo, do Banco do Povo é muito fácil. Você tem que ter um orçamento, a nota fiscal do que você vai comprar e mais a mercadoria. Tira a foto, preenche uma documentação, você consegue o recurso, tem prazo para pagar, tem juros baixos. Qual é o limite? R$5 mil? Você tem de 5, 10, você tem várias faixas. Para o primeiro empréstimo, 5 mil, o segundo você já vai para uns 15 mil, e assim você consegue estar tocando a vida. Né? Eu tenho dito, uma grande preocupação, por exemplo, hoje, é uma pessoa que não contribui com nada, né? Ela está trabalhando, só que mesmo os médicos ficam doentes, né? E aí, se essa pessoa fica doente, ela não tem nem recursos para se tratar e tampouco assistência para poder se manter, né? Porque o SUS ele é único, ele atende todo mundo, ele é universal. Mas não é só você ser atendido pelo sistema, você precisa ter uma renda para poder subsistir lá para frente. E quando você contribui através do MEI, você, depois de um determinado tempo, você passa a ter uma renda mensal para poder... E fora isso, você entra numa estatística também. Claro. Para vir mais benefícios para a cidade, você tem que ter dados comprovados, tanto na parte de emprego, na parte de saúde, na parte de escola, para você conseguir ser credenciado para receber esses benefícios. É verdade. Então isso é bom para o trabalhador ou empresário, igual a gente está falando no caso do MEI, quanto para o município também.
Romeu, essa secretaria é relativamente nova, né? Eu acho que 2 gestões para cá. Por exemplo, a secretaria, em função dessa enormidade de situações que propicia, como é que ela, junto às demais secretarias, como é que vocês se relacionam? Então, isso é um fator interessante. Tá. Apesar de eu ter minha secretaria distinta, eu vejo ela um pouco como coringa. Tá. Então, uma boa parte do que acontece na cidade, a gente acaba tendo participação. É igual o Parque Ecológico está na nossa pasta. Por quê? Você tem os bichos, você tem a parte ambiental, então vamos falar de negócios. A gente fechou uma parceria com um grande grupo da cidade. Então trouxe o projeto AMA para o Parque Ecológico. Então eles vão fazer trilha, fizeram umas benfeitorias para a cidade. E fora isso, você acaba também desenvolvendo outras atividades. Por exemplo, a gente está com um projeto lá de um viveiro de R$1 milhão que está para sair, onde a gente quer trazer um borboletário, quer trazer uma série de outros recintos novos para a cidade. Por quê? De segunda a sexta-feira, a gente quer fazer o turismo escolar, com escolas de Boituva e da região. Aí essas crianças que vieram na cidade de segunda a sexta-feira, que conheceram, que visitaram, viram uma série de coisas da cidade, ao final de semana ela acaba voltando com o pai. Então o pai vai fazer o quê? Vai consumir no restaurante, vai às vezes dormir no hotel, ou faz um bate e volta, conhece o paraquedismo, conhece o balonismo, conhece aras, outras coisas. Então isso propicia para a gente uma interação com essa parte ambiental. Na parte de planejamento urbano, então uma série de coisas que estão sendo feitas nas cidades, eu tenho um trabalho em conjunto com o secretário de planejamento urbano. O que a gente quer fazer? Quer dar uma identidade para a cidade. Que é um projeto piloto que nós estamos fazendo uma praça em frente à Praça da Caixa d'Água. Então nessa praça a gente vai padronizar o ponto de ônibus, vai padronizar a parte de atendimento ao cliente, de acessibilidade. Então, tudo isso vai ser feito para que no restante da cidade seja aplicado a mesma literatura, o mesmo padrão. Então, isso a gente acaba estando junto. Parte de saúde e outras áreas também. Obras também, muitas vezes, a gente acaba estando junto. Que é a parte de desenvolvimento. Vai vir uma empresa na cidade e precisa ter um licenciamento. Então, a minha pasta acaba fazendo um mutirão com todas as outras secretarias para poder fazer o negócio acontecer. Uma dessas redes de fast food acabou nos elogiando que enquanto eles demoraram 6 meses numa cidade litorânea para ter licença, aqui em Boituva, em 20 dias, esse plano de multiação que a gente fez, eles estavam tudo dentro dos padrões, foi feita toda a análise da situação deles e rapidamente a gente conseguiu trazer essa empresa para a cidade. Você tem um número, por exemplo, assim, essas 2 casas geraram aproximadamente quantos empregos? Eu acho que em torno de umas 70, 80 pessoas. Interessante, quer dizer, se você imaginar isso, praticamente são 200 famílias. Sim, sem dúvida. Entendeu? Uma coisa, não é uma provocação, uma comparação. Quer queira, quer não, até porque a gente se insere na macro-região de Sorocaba, né? Ou na micro-região, macro-região de Sorocaba. Até eu participei do lançamento. Hoje é chamado região metropolitana de Sorocaba. Exatamente. Até que no lançamento, né, estava lá, né, eu acabei participando. Eu tenho ouvido muito em Sorocaba que o grande problema hoje do centro de Sorocaba chama-se rodoviária, né? E mexer naquilo hoje é mexer num nervo ali da cidade. E que quer queira, quer não, aquilo complica o centro da cidade, né? E por comparação, claro, estabelecendo as devidas proporções, nós temos um problema, agora não é, como vou repetir, não é uma provocação, é só uma visão, né? Eu gostaria que você, mais ou menos, se quiser, se desejar, ter essa visão. O que você acha dessa comparação, por exemplo? A rodoviária de Boituva hoje é um problema? Então, na verdade, o que aconteceu? Com o passar do tempo, até os ônibus estão crescendo. Sim. Antigamente os ônibus eram menores, mais baixos, não tinha tanta estrutura igual hoje em dia. Então, hoje, pelo porte dos ônibus, ele acaba, às vezes, atrapalhando o trânsito, às vezes tem um problema de árvores, de fiação e por aí vai. Assim como o deslocamento de pessoas. Muitas pessoas estão em trânsito, não estão direto na cidade. Até lá atrás, quando foi feito o Distrito Industrial da Trabalhadores, havia um estudo de se levar a rodoviária para lá. Eu lembro disso. Só que dentro desse estudo, a gente viu que a curto e médio prazo, a rodoviária seria uma boa. Ela estaria levando gente, desenvolvimento e tudo mais. Só que a médio e longo prazo, isso se tornaria um problema. Justamente por causa disso. Às vezes você tem uma pessoa que está vindo de outra cidade, acabou o dinheiro, está ficando em Boituva, até conseguir recursos para ir embora.
Então, são pessoas que, às vezes, não vão ficar dentro da cidade. Então, uma cidade bem planejada, o ideal é que você faça próximo à saída da cidade. Aí você vai estar gerando também emprego para o pessoal de táxi, de ônibus, vai desenvolver uma outra área que também não estaria desenvolvida. Então, isso seria uma coisa a se pensar no planejamento de como a cidade está crescendo e se comportando, dela a não tão longo prazo também, que ela tivesse uma nova... Você veja, por exemplo, que até por uma questão até lógica, né? Sorocaba, por exemplo, se desenvolveu exatamente para o lado da Castelinho, que é aquela rodovia que liga Sorocaba lá em Indaiatuba. E lá está Fórum, Trabalho, Receita Federal. E a ideia inicial, inclusive as pessoas que eu contatei, a ideia é que se levasse a rodoviária para lá. Exatamente com essa função de você expandir um lado da cidade que não existia e você levar prestadores de serviço, que é táxi, moradores, uma série de situações. Mas tinha exatamente esse problema, porque se você pegar o centrão de Sorocaba, você tem hotéis, pensões, aquela coisa toda, né? E existe, claro, o interesse das pessoas, porque como é que você vai dizer, mas eu tenho que pegar um ônibus para me deslocar até a rodoviária? Hoje a área central é um facilitador, mas ao mesmo tempo é um complicador. Sem dúvida. Inclusive, até com essa visão futurística, não adianta você olhar o hoje, você tem que olhar o amanhã. Certeza. Você tem que fazer... A cidade, ela tinha um porte, de uma hora por outra, ela teve uma expansão muito grande. Com certeza. Geral. Então, com isso, o que acaba? Você acabou tendo uma série de problemas. Então, por isso, igual hoje, o Boituva comporta uma perimetral. Sim. É uma coisa que a gente está estudando, já tem um projeto em andamento, é uma coisa que a gente visualiza. Por quê? A cidade não comporta mais que fiquem caminhões passando dentro da cidade. Cada vez mais esses caminhões são projetados para rodar em rodovias. Sim. Os eixos deles são mais largos, com mais peso e tudo mais. Então, quando você traz isso para dentro da cidade, você tem um problema do asfalto, de manutenção e tudo mais. Então, com isso, você tem que pensar numa área nova, que comporte, igual a gente falou, uma rodoviária nova, uma indústria nova, que você tenha uma perimetral, que esse trânsito seja desviado de dentro da cidade e que você já consiga planejar uma área, de repente, com iluminação subterrânea, com ciclovias, ciclofaixas, são coisas que, igual eu falei, são planejamentos para se... Essa revisão do plano diretor está na sua área? Sim. Na verdade, são todas as pastas da prefeitura. Não, mas eu sempre, a liderança do qual pasta que é? Planejamento urbano. Planejamento urbano, né? Mas todas as outras pastas acabam trabalhando e... porque eu me lembro, em 2006, quando foi uma primeira revisão do plano, já se pensava nessa perimetral. Mas realmente, em 13 anos, quer dizer, a cidade, ela cresceu, mudou muito, né? Mudou muito. Prova disso é o nosso trânsito, quer dizer, esse trânsito, eu acredito que o departamento tem pensado muito sobre isso, porque é um complicômetro, né? Avenidas e ruas da cidade que eram mão dupla, hoje em dia ela já não comporta mais você ter uma mão dupla, mas que carros parem dos dois lados. Sim. Então o ideal é que você tenha uma mão que suba e uma mão que desça. Ela tem que ser binária justamente para que o trânsito flua melhor e você tenha uma situação, uma qualidade de vida bem melhor. Isso aconteceu com alguns bairros de São Paulo também, ruas que não foram projetadas. Isso não é privilégio nosso, isso no Brasil inteiro, na verdade, né? Cidades litorâneas, né? Eu particularmente, eu tenho um certo conhecimento do estado do Rio de Janeiro, algumas cidades do Rio de Janeiro, e algumas ruas foram projetadas, inclusive não foram projetadas nem para carros, né? E hoje, até por uma questão de viabilizar a mobilidade, né? Porque nós construímos no Brasil de que carro é o melhor negócio. E chegamos à conclusão que não é. Que não é, sem dúvida. Né? E aí as ruas acabam ficando apertadas e curtas. Antigamente poucos tinham carro. Hoje em dia na família, você vê que o pai tem, a mãe tem, e muitas vezes o filho completou 18 anos já tem carro. Então hoje a quantidade é muito grande em circulação. Mas está mudando, eu não sei se é a sua opinião. Hoje tem uma corrente contrária para facilitar a mobilidade urbana. Você vê o reflexo disso em São Paulo. Os patinetes, a corrida compartilhada, você tem uma série de inclusive teve um lançamento de um empreendimento agora em São Paulo, eu acho que próximo ali do Morumbi, que exatamente os prédios não têm garagens. Né? Até por uma questão de valoração, né?
para evitar exatamente que os prédios tenham um valor astronômico, eles estão lançando 100 garagens. Por quê? Porque casais, por exemplo, hoje, você tem hoje os táxis, né? O Uber da vida. O Uber da vida, tanto aplicativos, e você tem metrôs praticamente em toda a cidade. É muito mais fácil, né? Sim, eu conheço muita gente que o carro é efetivamente para viajar. Exatamente. Durante a semana, ou eles fazem através de aplicativos, ou igual você falou em São Paulo, a parte de mobilidade com trem, metrô, ônibus também, que hoje em dia é tudo integrado. Ciclovias, apesar de ter sido, né, fruto de uma série né, não foi feito errado, foi feito assim, mas é uma forma de você fazer a cidade andar, né? E eu vou te dar um dado, Boituva é uma cidade praticamente plana. Sim. Tanto é que da nossa pasta foi feito um projeto de quase 8 quilômetros iniciais, para que a gente faça quase que como se fosse um rodoanel nosso nessa parte de bicicleta, que a pessoa consiga ir para trabalhar, ir na escola, consiga ter uma mobilidade boa, né? E pode ter certeza que é muito mais saudável, né? Sem dúvida. E é uma vocação da cidade. Sim. Pra você ter ideia, hoje nós recebemos em torno de 3 etapas da Audax, que são provas de 150, 200 e 400 quilômetros. Em 2 horas, 3 horas que abre a inscrição para Boituva, já tem que tirar o site do ar, que ele está totalmente preenchido. Então, o pessoal gosta de andar de bicicleta na cidade, com certeza, a localização e assim vai. Maravilha. Estamos chegando ao final. Quero agradecer a você por ter aceito o convite. Tá? Um prazer nosso. Deixar muito aberto para que, quando precisar, esclarecer, dizer, nós estamos abertos. E as suas considerações finais. Tá. Eu agradeço a vocês da TV Boituva pelo convite. Muito obrigado à população de Boituva também. É um canal fantástico da nossa parte para poder estar divulgando. Quando tiver qualquer tema específico também eu me disponho a estar vindo aqui mostrar, ou se precisar ir no local também da cidade. Tem muita coisa que acabou a gente, pelo tempo também, não abordando, mas da nossa parte estamos à disposição para deixar isso aberto para a população. Também o que tiver de sugestões, crítica também é sempre bem-vindo para o crescimento nosso. A gente procura, na verdade, 30 minutos, porque hoje, por exemplo, a televisão, a web TV, ela, na verdade, a pessoa está em trânsito, ela está no celular e tal, né? E a ideia é que a gente tenha um espaço curto que a pessoa possa acompanhar todo esse tempo. Mas isso não quer dizer que a gente pode parar por aqui, a gente pode ter outras inserções, tá? Falar sobre MIT, que a gente foi um dos privilégios de Boituva, tem N áreas para a gente estar discutindo. Maravilha, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. E a você que acompanhou a gente até agora, quero agradecer, pedir para que você continue nos acompanhando. E se você tiver alguma sugestão, alguma coisa que você queira que a gente aborde aqui no programa, mande a sua sugestão. A gente vai consultar as pessoas, vai convidar as pessoas e a gente vai falar sobre isso. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Está começando mais uma transmissão ao vivo diretamente dos estúdios da TV Boituva. Nosso objetivo é levar entretenimento e informação até você. TV Boituva, o portal de notícia e entretenimento de Boituva. Hoje nós vamos conhecer o Real Parque, apartamentos de 75 metros com 2 dormitórios, sendo uma suíte, varanda gourmet com churrasqueira e lazer completo. Venha conhecer o condomínio Real Parque e surpreenda-se! Selmar Boituva. Com a Selmar você alcança o espaço que sempre sonhou, com conforto e sofisticação. Planos especiais para pagamentos em até 36 vezes. Selmar Boituva. Sua casa merece. Calpig. Falou em carne de qualidade e pensou Calpig. Carnes bovinas, suínas, ovinas e bubalinas. Do campo para a mesa, cuidado de ponta a ponta. Calpig, a grife da carne. Esquadrão da Moda. Qual é o seu estilo? Na Esquadrão da Moda você encontra todos os estilos em um único lugar. Roupa feminina, masculina e infantil. Rua Coronel Eugênio Mota, 153, Esquadrão da Moda, Boituva. Boitulário Estofados e Tapeçaria. Sofá barato é aqui. Tudo em 10 vezes sem juros no cartão ou no carnê. Rua Manuel dos Santos Freire, 397, Boitular Estofados e Tapeçaria. Centro Empresarial Lucemi, Grupo Moreno. Conosco, o conforto e a tranquilidade da sua família estão garantidos. Médicos, laboratórios, exames e plano pleno de assistência familiar. Faça-nos uma visita. Estúdio Palomas Gianotti. Se você deseja um cabelo loiro, moreno, iluminado, uma maquiagem ou até mesmo realizar o tão sonhado dia da noiva,
Aqui você realiza o seu desejo. Estúdio Paloma Gianotti. A nossa tradição é a sua beleza. Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, os seus sonhos vão se realizar. A biometria vem, não pode faltar ninguém. A Justiça Eleitoral convoca os eleitores de Boituva e Peró para o recadastramento biométrico obrigatório. As eleições se aproximam. Faça o seu agendamento no site do TRE. Por isso não pode faltar ninguém. Vem pra biometria. Na Fábula você encontra roupa infantil do tamanho RN ao 18. Linha completa de acessórios infantis. E suas compras parceladas em até 6 vezes sem juros. Fábula Kids, loja 8 do Shopping Vila Douro. Santa Cruz Farmácia e Manipulação. Drogaria, manipulação de medicamentos, perfumaria. Tradição e respeito há mais de 35 anos por você e sua saúde. Rede Santa Cruz, farmácia e drogaria.